Olá, sou o Rodrigo, começando mais um episódio aí do nosso canal do Cultbook. Hoje vamos falar aí de um livro muito clássico, talvez um dos grandes clássicos aí da literatura latina. Eu queria falar há muito tempo desse autor, mas como eu ainda não havia lido a grande obra-prima dele, eu fiz questão de ler para poder trazer aquilo que eu acho que é de melhor aí do Gabriel Garcia Marques, né? O Gabo. Não tinha como não ser 100 Anos de Solidão. Esse aqui é um livro que eu ganhei de Natal, nesse último Natal aí. Provavelmente ele foi lançado em decorrência do falecimento, né, do Gabriel Garcia Marques. Eles lançaram no original, então eu li no original, que para mim assim, acho que a experiência foi ainda mais impactante, foi mais divertida. Claro que com a ajuda desse dicionário aqui, ó, que me custou aí 12 pesos aí quando eu fui para Argentina. Se você inclusive aí é casado ou tem namorada, se prepare se vai começar a ler, porque ele pode gerar problemas no relacionamento. Eu mesmo, quando comecei a ler, não conseguia largar. A maior prova de como prende esse livro é o começo, em que ele coloca que logo de cara, né, que na frente que o personagem do livro dele está na frente de um pelotão de fuzilamento, e ao mesmo tempo ele lembra, quando ele está nesse pelotão de fuzilamento, do pai dele mostrando o gelo para ele. Então até essa oposição, né, entre o frio e o quente, né, o quente da bala, o frio do gelo, mas o livro já abre deixando a gente com uma curiosidade, porque para até chegar nesse pelotão de fuzilamento, explicar por que a personagem está no pelotão de fuzilamento, a gente vai lendo até, né, entender. E aí depois ainda tem outra metade. Acho que a grande conquista desse livro, além de ele ser talvez um dos grandes motivos pelos quais o Gabriel Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura, acho que o maior mérito desse livro está no fato de ele ter sido talvez um dos grandes incentivadores da disseminação da leitura na América Latina. O próprio Gabriel Garcia Marques, recentemente eu li um texto no qual ele, em conversas, né, com outros escritores, com editores, ele sentia muito, um dos maiores prazeres que a publicação desse livro deu para ele é que ele via, claro que também porque vendia, evidentemente, né, eu imagino, mas ele declara que ele estava muito contente porque ele nunca tinha visto o povo latino lendo tanto, né. Voltando a essa questão do realismo mágico, e aí a gente começa a falar de 100 Anos de Solidão, eu estou ouvindo um vendaval aqui. Por mais absurdo que esses relatos no livro podem parecer, é engraçado como a gente vai lendo e é envolvido de tal forma que parece realmente realidade. Ele, na verdade, é um recurso muito bacana e muito envolvente para a gente entender a realidade que ele está querendo passar. Então fica, na verdade, muito claro aquilo que é, evidentemente, o absurdo, mas ele, na verdade, tem um caráter, é um recurso que ele usa para reforçar. Eu, particularmente, gosto muito dessa escola aí que usa, dessa escola latina que usa o fantástico para trabalhar assuntos sérios, assuntos, digamos assim, pesados, né, muitas vezes, e assuntos históricos, políticos. O que ele faz nessa obra, o recurso que ele utiliza aí para contar essa história, ele vai contando 100 Anos de Solidão, né, para a gente entender o título. Ele conta, na verdade, a história, né, são gerações e gerações de família, que começa no Aureliano Buendia e na Úrsula, né, um casal, e aí vai mostrando desde os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos dessa geração, dessa família. E ao mesmo tempo que ele conta a história dessa família, ele, na verdade, ele está contando a história do próprio país, né? Talvez em alguns momentos ele está contando a história da Colômbia, né? Ainda que ele não mencione
nominalmente, que a cidade imaginária, Macondo, que é a cidade que é fundada pelo pai do Aureliano Buendia, ainda que ele não mencione que aquilo é na Colômbia, a gente evidentemente deduz que ele está contando a história do próprio país, em alguns momentos contando a história da própria América Latina, né? Enfim, tanto dados históricos, né, do remoto, né, da apresentação da bússola, do gelo, de coisas que para eles eram novidades naquele momento, mas ele conta também de um ponto de vista não só histórico, como do ponto de vista político, né? Como a América Latina, e no caso, né, a Colômbia, mas a América Latina como um todo sempre envolvida politicamente com ditadores, com uma política de repressão. É bem curioso, o próprio Aureliano Buendia se torna um combatente dos liberais, né, para depor. Ele se envolve em 32 batalhas, né, que é uma das coisas fantásticas do livro, e ele vai contando essa história, a história do povo do viés político. Há um dado, inclusive, ele não esconde, né, em determinados momentos a própria inclinação política que tinha o Gabriel Garcia Marques, né. Num determinado momento há uma plantação, né, uma indústria norte-americana, uma indústria do colonizador, né, do novo colonizador, né, se não dos espanhóis, mas do novo colonizador que seriam os americanos, uma indústria, uma plantation, né, de banana. Dentro dessa operação dessa indústria, há uma greve enorme, geral, por condições de trabalho, porque os funcionários trabalhavam virados, horas e horas e horas e horas e horas, né, o dia todo praticamente, e o governo ajuda a indústria a reprimir essa greve. E durante essa repressão há, na verdade, um massacre dos trabalhadores. Cerca de 3.000 funcionários, 3.000 trabalhadores são mortos, e um deles, que é da família, eu não vou dizer quem é, até porque talvez eu nem me lembre, eu vá estar errando, porque é tanto neto e todos eles têm o mesmo nome. Um deles sobrevive e vai no trem onde os corpos são levados e depois lançados ao mar. E ele é a única testemunha que sobra do massacre desses trabalhadores. Mas quando ele volta, o trabalho que foi feito é de que, na verdade, não houve, que aqueles trabalhadores todos haviam sido dispensados, que a indústria havia desistido do negócio lá. E o que fica para a história, na verdade, é a versão oficial, que é de que nunca houve massacre. As pessoas simplesmente acham que é loucura quando se fala nesse extermínio dos trabalhadores, e sendo que ele até passa, a testemunha, no caso, ele até passa por louco, contando a partir de uma família, gerações sobre gerações, para contar a história de um povo. Também me remeteu a uma outra obra, que é o do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que eu li já faz algum tempo, já faz um bom tempo, mas que também usa esse recurso, e até por acaso foi escrita antes, né, foi publicada talvez quase 10 anos antes dos 100 Anos de Solidão, talvez até mais, foi em 49 o Tempo e o Vento, e 67 os 100 Anos de Solidão, e ele usa esse mesmo recurso para contar a história ali do Rio Grande do Sul, né, dos Terra, né, e do Rodrigo Cambará e Bibiana, e a partir de gerações em gerações ele usa, né, o conflito familiar para também traçar um quadro histórico e político do Rio Grande do Sul. O Gabriel Garcia Marques faz a mesma coisa. É um detalhe muito interessante que todos os homens praticamente sempre têm os mesmos nomes, né, Aureliano e José Arcádio. E eu li numa resenha de um jornal americano uma observação muito interessante, que o jornalista, que o resenhista, né, é um professor de literatura de inglês, né, mas que fazia essa resenha do livro, uma resenha quando o livro foi publicado em língua inglesa. Ele fez uma observação muito bacana que, na verdade, o que o Gabriel Garcia Marques faz é contar não a história dos dois personagens, que na verdade só existiriam dois personagens, que é o Aureliano Buendia e a Úrsula. E na verdade, as gerações que vêm em sequência deles, né, as gerações que vêm depois deles, são na verdade os mesmos personagens, acentuando algumas fraquezas e algumas fortalezas, né, alguns pontos fortes.
Então é isso. Para falar de Cem Anos de Solidão é possível falar dias sobre ele, então eu vou me conter, vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser aí, se inscreve no canal, receba os próximos episódios e até mais. Para quem for ler o Cem Anos de Solidão, eu vou dar uma ideia boa para vocês. Conforme vocês vão lendo, vão construindo, vão escrevendo no papel ao lado a árvore genealógica da família Buendia. Isso vai ajudar bastante vocês a não se perderem aí na filharada, nos netos, nos bisnetos, nos irmãos, nas tias, etc e tal. Então aí ó, fica a dica, conforme vocês leiam, escrevam, vão desenhando uma árvore genealógica aí no papel ao lado e vão acompanhando junto com a leitura, vai ser bem legal.